Olá, tudo bem com vocês? Eu estava terminando de tomar o meu café quando uma voz de mulher chamou no portão e, pelo modo de chamar, eu já imaginei que eram testemunhas de Jeová. Então eu orei ao Senhor para que me desse boca e sabedoria para falar com elas sobre o que elas viessem a falar comigo. E assim, em espírito de oração, eu fui atender as mulheres, elas ficaram felizes e me agradeceram muito por tê-las atendido, porque muitos não atendem testemunhos de Jeová, ainda mais quando sabem que são testemunhos de Jeová. Mas eu acredito que nós devemos ser humildes diante de Deus, porque nós não servimos às denominações, nós servimos a Deus. E o que Deus quer é que a gente ganhe almas para Ele, né? Como está escrito na palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Se você não atende uma pessoa dessa, uma pessoa de outra denominação ou de outra religião, você simplesmente está deixando de levar a mensagem de Deus para uma pessoa que precisa, que futuramente, no tempo determinado por Deus, ela vai reconhecer a verdade que vai libertá-la. Libertá-la de quê? Das denominações, das instituições religiosas, dos homens religiosos? Não, também, mas não necessariamente. Mas libertá-las da escravidão espiritual a qual elas estão submetidas para ouvir uma voz que não é a voz de Deus, verdadeiramente falando. Porque a palavra de Deus muito se confunde. Então, muitos pensam que estão falando o que realmente está de acordo com... Era uma sementinha, e aqui eu como semente. Estão realmente servindo a Deus, fazendo tudo correto, fazendo a obra de Deus, mas não é bem assim. Porque quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos que as testemunhas de Jeová, elas costumam ou adicionar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir a palavra de Deus, o que está escrito, através de uma mensagem que não é necessariamente aquela que Deus está querendo transmitir. Então, sabendo que trata-se de uma pessoa que está seguindo uma determinada religião ou uma determinada denominação, às quais as pessoas hoje em dia estão muito apegadas, estão mais apegadas às denominações do que ao próprio Deus, que é o dono da igreja. Hoje a igreja vem se confundindo. As testemunhas de Jeová costumam andar de 2 em 2, como Jesus ensinou. E essa é uma forma correta de pregar a mensagem. A gente não precisa estar dentro de um templo de 4 paredes, pontualmente, assiduamente, todo domingo, todo sábado, toda segunda, toda terça, toda quinta, toda sexta, toda quarta. Não. O que nós precisamos é estar com Deus continuamente, seja na sala de estar, na cozinha, no almoço, no jantar, no banheiro, na cama, enfim, dentro do ônibus, no trem, em qualquer situação. Estarmos com Deus todo o tempo. Então, voltando ao assunto, quando eu estava com elas ali fora conversando, eu deixei que elas falassem o que elas queriam falar e elas me deram um envelope com uma carta escrita à mão, que eu achei muito humilde. Nos dias de hoje, né, poderia estar escrito, né, poderia ter sido digitado, mas foi escrito à mão, e percebe-se ali muita dedicação e muito carinho numa escrita, numa carta grande, que eu acredito que elas fizeram essa mesma mensagem da mesma forma para outras pessoas que elas estão visitando. E eu achei aquilo uma atitude de carinho, e naquele momento eu percebi, eu senti a presença do Espírito Santo no meio de nós. E foi o que eu falei para elas, que independente de instituições religiosas, independente de denominações, o que importa é que que nós estejamos com Deus e que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja conosco. E que eu acredito, como eu falei para elas, eu acreditava ali naquele momento que o Espírito Santo de Deus estava sobre nós, ali no meio de nós, e que eu estava sentindo a presença dele nelas também, no rosto delas, no modo delas de falar, de agir, de se comportar. Eu
achei muito lindo, foi um momento espiritual maravilhoso, em que eu senti a presença de Deus, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, conforme eu pedi a Ele na minha oração, antes de falar com elas, e eu percebi que elas entenderam a minha mensagem, mas ainda não compreenderam a essência do que eu estava transmitindo para elas. De que um dia elas conhecerão a verdade e a verdade as libertará. Ou seja, elas conhecerão a palavra de Deus exatamente como a palavra de Deus é, e não como o homem a manipula. Porque a palavra de Deus hoje é manipulada por muitas religiões e por muitos religiosos, cujos interesses nada têm a ver com o reino de Deus. Nada tem a ver com a verdade bíblica escrita, com aquilo que está escrito, como diz a palavra, num texto sobre uma pessoa que não era cristã, mas ele disse esta frase e que nós devemos preservar isto, né? O que está escrito, né? Então, quem disse isso foi Pôncio Pilatos. E, na realidade, o que está escrito, está escrito. A palavra, ele falou uma coisa certa. Ele teve ali um momento de sabedoria de Deus para falar aquilo. O que está escrito, está escrito. A palavra de Deus não se pode, diz em Apocalipse, que não dá para você acrescentar uma vírgula, nem colocar um tio, não dá para você colocar nem tirar nada. O que está escrito e ponto final e acabou. E é essa verdade que muitas pessoas, muitos religiosos de muitas denominações não conhecem ainda. E eu gosto muito dessa palavra, dessa conjunção ainda, porque ainda quer dizer que há esperança. Há esperança, ainda há um repouso para o povo de Deus, ainda há esperança, a esperança de um dia verdadeiramente herdar não somente a terra, para viver bem na terra, como dizem os testemunhos de Jeová, né? Esse versículo de Mateus 5, versículo 5, não dá nem para esquecer, né? Mateus 5:5 fala sobre herdar a terra, mas no versículo 3, Mateus 5:3, eles, como o cartãozinho de visita que eu recebi dessa moça, Mateus 5:3, versículo 3, diz apenas a primeira parte, né? Em que nós devemos estar cônscios da nossa necessidade espiritual. Aí, o que vem depois da vírgula foi omitido. Pois estes herdarão o reino dos céus. Mas herdar a terra, eles enfatizam no versículo 5 de Mateus, no mesmo capítulo e no versículo 5. Quer dizer, porque eles acreditam que vão viver na terra, que é na terra que vai ser a vida eterna. Eles precisam fazer um estudo maior e convida a gente para fazer um estudo na igreja deles. O que daria vontade de ir lá e participar desse estudo com as refutações apologéticas que devem ser aplicadas para que eles tenham conhecimento. Mas eu acredito que isso é algo que precisamos nos consagrar, perguntar se realmente é isso que Deus quer que nós façamos, porque eu acredito que hoje eu fiz o que Deus me permitiu fazer. O Espírito Santo tocou o meu coração e eu senti que eu deveria fazer assim com elas. Eu acredito que a obra de Deus deve ser feita dessa forma. Deve ser feita conosco, dizendo para eles aquilo que Deus quer que a gente fale naquele momento, né? Há muitos servos de Deus que são humilhados perante os servos arrogantes. Mas a palavra de Deus também diz que os humildes serão exaltados e os arrogantes serão não serão reconhecidos como servos de Deus, né? Então, eu acredito que essa humildade, ela nasce não porque eu tenho que ser humilde, porque eu preciso ser humilde, porque eu sou obrigado a ser humilde. Não, não é dessa forma. A humildade, ela vem de uma maneira natural. É o desejo de servir a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu faça? Porque eu entendo que o Senhor está dizendo isso, isso e isso.
Mas é isso? É assim que o Senhor quer que eu haja diante disso que eu estou sabendo? Então isso é uma humildade. E muitas vezes o humilde, ele fala palavras corretas, palavras certas, palavras aprovadas por Deus. E que os arrogantes dizem assim: ah, mas você não está pronto para servir a Deus. Você fica aí nas suas músicas, nas suas canções. Fica aí, você não está pronto para servir. Quando na verdade aquela pessoa que ele está menosprezando acabara de servir alguém, iluminar uma alma, uma mente confusa, uma mente que se volta para Deus após o seu conselho e se arrepende e pede perdão a Deus e não erra nunca mais. Pelo menos aquele erro, porque errar é humano, é da humanidade, e desde que os nossos pais Adão e Eva pecaram por desobediência, nós também estamos debaixo dessa carnalidade, né, que envolve a desobediência. Mas em espírito e em verdade, Jesus veio justamente para isso, para que nós não fiquemos assim, debaixo dessa carnalidade, dominados por essa carnalidade, vivendo sob essa carnalidade. Não, mas vivendo em espírito e em verdade, ou seja, Senhor, eu pequei, confesso que pequei, reconheço que pequei, mas eu te peço perdão e te peço libertação desse pecado. E isso não só hoje, mas toda vez que percebermos que estamos pecando, seja qual pecado for. Porque o Espírito Santo nos toca e nos diz: você está pecando nisso. E a gente sente, e a gente fala assim: é verdade, eu acho que eu cometi um pecado. Então, qual é a atitude correta? É procurar a Deus desta forma. É isso que nós devemos fazer. Então, na realidade, nós todos queremos servir a Deus, mas muitos de nós estamos servindo a Deus de uma maneira que não é adequada, não é aquela maneira que Deus está querendo que a gente faça, não está sendo do jeito de Deus, mas está sendo do jeito dos homens. E os homens têm errado muito, aliás, os homens erram muito e erram sempre. Para a gente não errar, é preciso estar pautado, baseado na palavra de Deus e não simplesmente em palavras teológicas. A teologia é muito importante? Sim. Outras ciências, áreas do conhecimento são muito importantes? Sim. Não se desprezam nenhuma delas. Nenhuma delas deve ser desprezada, mas devemos saber empregá-las para não confundir as coisas de Deus com as coisas dos homens. Porque os homens pensam que isso ou aquilo está certo, quando na visão de Deus, isso e aquilo não está certo, está reprovado por Deus ou é abominação aos olhos de Deus. Então nós precisamos estar alertas para saber o que realmente Deus quer que façamos. E o que nós temos certeza que Deus quer que façamos é que nós conheçamos a sua verdade e ela vai nos libertar das algemas dos enganos, dos engodos que pescam peixes que são iscas para peixes inocentes que não conhecem a verdade ainda, mas que vão conhecê-la no tempo certo, porque Deus as escolheu. E nós precisamos ter a consciência disso, não com arrogância: Deus me escolheu, eu sou uma escolhida de Deus. Não, não é isso. É ter a consciência plena de que Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Desde antes de sermos concebidos, Deus já nos tinha escolhido para fazer a sua obra. E a sua obra é para levar as pessoas a Ele. É para cada um fazer a sua parte, levando as pessoas a Ele. Então, o que eu recomendo, o que eu aconselho, né? Que os conselhos, como diz a palavra de Deus, os conselhos são excelentes quando baseados na palavra de Deus. E eu aconselho que todos nós leiamos a palavra de Deus para que não sejamos engodados pelas palavras dos homens. Porque os homens são verdadeiras iscas para pegar inocentes. Então nós precisamos, e esses inocentes são justamente os escolhidos de Deus, né? Podem te desprezar, podem me desprezar, podem desprezar o fulano, o cicrano, o beltrano, mas aquele que é escolhido por Deus, ele sempre será
aprovado por Deus, exaltado por Deus, levantado por Deus, Deus sempre estará com ele para o dirigir, para o instruir, para lhe ensinar aquilo que ele deve fazer. Como diz o Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então fiquemos nessa palavra, foquemos nessa palavra, e como está escrito na Bíblia, né, em Mateus 5, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra não é necessariamente a terra, como dizem os testemunhas de Jeová, mas essa terra é a terra mesmo, aqui, né? Nós teremos boa vida, tanto abundância, tanto terrena, quanto no reino dos céus, na vida espiritual. Veja que o reino dos céus veio primeiro, Mateus 5, versículo 3. E a parte terrena vem no capítulo 5, herdarão a terra. Então Deus nos dá a promessa de que nós teremos a vida eterna e de que nós teremos também uma vida feliz aqui na terra. Uma vida em que as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades sentimentais, emocionais, físicas, biológicas, fisiológicas, todas as nossas necessidades serão saciadas pelo poder de Deus, serão satisfeitas pelo poder de Deus. E isso é terreno, e isso compete à questão da terra. Essa é uma promessa de Deus para nós. E mais importante, e acima de tudo isso, está a herança do reino dos céus, que é a parte que foi omitida nesse versículo 3, que eu recebi nesse convite das testemunhas de Jeová, como você pode ver agora. Esse é o cartão de visita, né, das testemunhas de Jeová. E aqui tem o verso agora, né, onde está escrito falando sobre Mateus 5, versículo 3, que eles só falam a parte A do versículo. Envelopezinho está a mensagem que eu achei muito bonitinha, muito linda, muito caprichosa, que elas escreveram, acredito que muitas iguais a essa. Estão realmente no que estão fazendo e elas acreditam que estão servindo a Deus. E acredito que nós devemos levar a palavra de Deus também aos seus corações. Por isso que não tem porquê a gente rejeitar quando, testemunho de Jeová, não vou receber não vou atender não tem ninguém em casa não vou atender não, então, não sei o que, essas coisas, né? Não tem ninguém em casa não, é impossível, né? Porque se você tá falando é porque você tá em casa. Mas não vou atender, não quero atender não posso, tô ocupado. Não custa nada. São almas que precisam da palavra de Deus. E se você é um cristão verdadeiro, você vai atender e você vai levar a palavra de Deus para eles também, porque eles também precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus como ela é, e não como ela é forjada por homens religiosos que mudaram o texto bíblico, as escrituras sagradas, a seu bel prazer, com as suas tendenciosidades. Por exemplo, como eu já falei de Apocalipse, né, quando falam da terra, né, dos 140 eleitos, né, que vão ficar na terra, é como se fosse uma luta entre um e outro para poder ficar os 140 na terra. É mais ou menos assim, né? Eu tô falando muito assim, eu não tô entrando profundo no assunto. Mas tem como entrar profundo no assunto fazendo uma aula, estudando, né? Estudando refutação apologética, estudando a apologética, estudando textos que refutam, né? Essas coisas, essas inverdades, né? Teológicas, porque não são bíblicas, e a gente ficar focado no que a Bíblia diz e não no que o homem diz. Então isso é o que se chama de adição, por exemplo, né?
colocar num texto aquilo que não estava ali, ou tirar de um texto aquilo que não estava ali, ou omitir de um texto aquilo que está ali, mas que eles não mostram. Entendeu? Então o versículo 5 para eles é agradável porque fala da terra e combina com aquilo que eles entendem que é verdade. Quando na verdade está falando de duas coisas: de herdar o reino dos céus em primeiro lugar, que é a nossa vida espiritual, e assim, com a vida espiritual em dia com Deus, nas mãos de Deus, abençoadas por Deus, nós teremos essa satisfação terrena em vários ou em todos os aspectos. Às vezes a necessidade da gente passar por um problema, como Jesus diz bem claramente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio como homem à terra justamente para poder entender, porque ele é Deus, e ele queria entender. Então eu vou lá para ver como é que é a vida na carne, e ele entendeu todas as nossas necessidades. Por isso ele diz que nós vamos passar por aflições, nós não vamos ficar eternamente nelas, mas não tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele como homem em carne conseguiu vencer o mundo, conseguiu vencer as carnalidades, nós também conseguiremos vencer. Então Jesus é o nosso primeiro exemplo, né? Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, eu preciso imitar aqueles que imitam Cristo em espírito e em verdade, né? Eu preciso realmente imitar o que Jesus faz, copiar o que Jesus faz, copiar e colar o que Jesus faz, né? Então é muito bonito, sabe, fazer um trabalho desse. Eu vou abrir para você ver. Eu tô abrindo aqui, olha, a cartinha, né? Que é para você ver como é que a cartinha é bonitinha, né? Aqui no envelopinho. Então é assim, ó. Olha como é que elas escreveram. Eu achei muito bonito isso, muita dedicação, sabe? Muita dedicação para escrever uma cartinha dessa. Ela poderia ter feito isso no computador e a impressora imprimiria tudo e seria muito mais rápido. Agora, eu imagino que ela não fez isso só para mim, né? Imagino que ela fez isso para as outras pessoas. Ao sair da minha casa, elas já foram bater em outras portas de outros vizinhos meus, né? E aqui está o convitezinho, né, para participar aqui nessa carta. Ela convida a gente para participar de uma reunião que eles vão dar esses ensinamentos para nós. E aqui está o convite deles, né? E aqui está o versículo sobre o qual eu estou falando. Eu acho importante falar isso. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Gente, essas pessoas, elas merecem toda a consideração da nossa parte, né? Toda a consideração da nossa parte, de serem recebidas, porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. E elas estão fazendo com amor e com dedicação, uma dedicação fiel. Não tem por que a gente menosprezar, desprezar, rejeitar, não tem por que fazer isso, sabe? A gente tem que receber com amor, com carinho, porque são criaturas de Deus e o que Deus quer é que todos nós sejamos filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, um dos princípios é justamente o de ser humilde, né? Ser humilde diante de Deus, ser humilde diante das pessoas. Tem hora que a gente tem raiva de certas coisas, de certas pessoas, mas tem muitas coisas que a gente precisa aprender a engolir, sabe? Não é como um dia eu escutei de uma pessoa que disse: tem que engolir sapo, mas deixa uma perninha pra fora, qualquer coisa eu puxo ele. Não, engole o sapo mesmo, né? Como Jesus fala, né? Farte-se de afronta, né? Ou dê a face, dê a outra. As pessoas pensam que isso é ser otário, é ser bobo. Não é isso, não. É você compreender que aquele que te bateu, aquele que te feriu, na verdade, ele também está sofrendo, ele também está passando por uma dificuldade espiritual, emocional, uma crise psicológica, alguma coisa assim, entendeu? Um sentimento, um mau sentimento no seu coração, que invade a sua mente, né? E confunde tudo. Quer dizer, então as pessoas têm fraquezas, eu tenho fraquezas, você tem fraquezas, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm.
Então todos nós temos fraquezas. É só aprender a conjugar o verbo. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos. De eu a eles, todos nós temos fraquezas. Todos nós passamos por aflições. Todos nós temos necessidades emocionais, sentimentais, espirituais, fisiológicas, biológicas, etc. Todos nós temos necessidades. E é em Cristo que nós podemos suprir todas elas, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. As circunstâncias podem ser muito difíceis, mas em qualquer circunstância nós precisamos nos apegar a Cristo. E não ficar presos às ideologias, às ideias, eu prefiro dizer ideias, às ideias dos homens, a noção que eles têm disso ou daquilo, principalmente com base na palavra de Deus, que eles acham que é isso ou aquilo, quando na verdade não é isso nem aquilo. Então, em vez de ficar ouvindo o que os homens dizem, da forma que eles orientam, da forma que eles aconselham, da forma como eles deturpam a palavra de Deus, da forma como eles acrescentam e tiram coisas da palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada e entender o que verdadeiramente Deus quer que nós façamos. Nós precisamos aprender isto, aprender a fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, para não cometermos o pecado dos nossos primeiros pais. Nós precisamos aprender a comer o fruto certo, a comer aquilo, a ter aquilo, a receber aquilo que é aprovado por Deus. Quando a gente vai fazer alguma coisa e sente que, acho que isso não está muito legal, você sentiu isso? Olha, o Espírito Santo está te tocando. Faz não, tá? Fica na sua. Também não entra em outro preceito religioso que diz, né? Na dúvida, abstente. Sim, é uma frase correta, mas qual é a base, né? Então, aí já entraria em outro estudo de outra denominação cristã, de outra seita religiosa cristã, né? Então, são vários entendimentos que a gente precisa ter, e isso a gente só alcança estudando a palavra de Deus, tá bom? Então fica aqui a minha mensagem para este dia de hoje, que não é só para hoje, é para toda a nossa vida, para que nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós estejamos firmes na palavra de Deus, firmes nos seus caminhos, firmes na convicção de que nós precisamos saber quando estamos errando, quando estamos pecando, quando isso agrada a Deus, quando isso não agrada a Deus, o que eu devo fazer, procurar resposta na Bíblia. Não é? A gente pode ter amigos, sim, ter amigos, amigos que vão dar bons conselhos, amigos cristãos que vão dar bons conselhos, que a gente pode ouvir esses conselhos, colocar em prática, conselhos bons baseados na palavra de Deus. Mas nós precisamos estar sempre buscando a Deus. Sempre, sempre, a cada segundo, estar sempre com Deus. Porque estando com Deus, nós não estamos com o inimigo das nossas almas. Deus está conosco. É o Deus que nós conhecemos como o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus Jeová Chamar. É Deus presente conosco. Amém? Beijo no coração. Deus nos abençoe a todos. Amém. Graças a Deus.